Saudamos aos irmãos e irmãs aqui da Igreja Metodista em Gramado. Também saudamos a todos demais amigos, irmãos que nos acompanham nesta celebração através do YouTube. Nesse tempo de pandemia, esse tempo em que nós nos esforçamos para estar ao lado da comunidade, através do meio virtual, oramos a Deus para que este encontro, esta celebração deste dia, seja edificante à sua vida. Deus abençoe você, sua família, seus amigos, e sempre lembrando aqui em Gramado que estamos nesse tempo de nomeação interino, estamos resguardando, estamos aqui amparando o trabalho da Igreja Metodista em Gramado, nesse tempo em que o nosso pastor Arthur Fula está em licença saúde, e logo nesse mês, agora de julho, o nosso pastor estará de volta às atividades. Rogamos bênção à família do nosso pastor Arthur Fula, a bênção à sua vida, à sua saúde, e que realmente a todos nós, Deus esteja nos abençoando e dando realmente a alegria da presença do seu Espírito Santo. Neste domingo, nós vamos, além da palavra que vamos meditar e vamos refletir sobre o texto bíblico, nesse domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia. Costume nosso metodista, de todo o primeiro domingo do mês, celebrar a Santa Ceia. Vamos consagrar os elementos do pão, do vinho, vamos ouvir músicas, vamos cantar hinos, vamos orar juntos e vamos ouvir a palavra, ela que nos traz uma mensagem da parte de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Vamos ouvir este hino cantado e tocado pelo nosso querido pastor Edmir Antunes, ele que colabora com este programa também, nos preparando já para a mensagem. Vamos ouvir. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus velará por ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste teu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti.
te deixará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus velará por ti. A nossa mensagem neste primeiro domingo de julho de 2020, nós voltamos os nossos olhos para o Salmo 40. Salmo 40, que é uma oração, e o salmista, ele inicia dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse no versículo 1. E depois nós vamos observar no versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando vamos ler todo o Salmo vai expressar nas palavras do salmista este momento de oração de confiança. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando nós vamos lendo o Salmo 40, a expressão desta oração, oração de confiança, oração individual, oração sincera, oração de confiança. Queridos irmãos, queridas irmãs, alicerçado nesse Salmo 40, a nossa reflexão ela é muito singela e ela parte do pressuposto de que um dia nós tivemos um encontro com Jesus. Um dia, pela fé, nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Muito bem, a partir deste encontro e desta decisão, nós trilhamos a nossa vida alicerçados sempre em Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, ele, como diz o Salmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor, ele é o meu guia, nele eu deposito a minha vida, nele eu deposito confiança. O Salmo número 40, salmo esse escrito há muitos anos antes da presença de Jesus na nossa história, nós vamos perceber que o salmista, ele está refletindo, ele está pensando, ele está falando, ele está orando e fazendo uma oração de extrema confiança em Deus Pai. Essa oração é pertinente porque muitas vezes oramos e estamos temerosos. Muitas vezes oramos e estamos receosos, estamos indignados, estamos com medo.
E esta oração do Salmo 40 é uma oração de extrema confiança. E confiança determina o foco, a base da vida de quem faz a oração. O salmista está firme, convicto de que o Senhor lhe ouviu, lhe ouve e lhe ouvirá suas petições. Quando ele diz muitas coisas lindas hão de acontecer, e muitos verão, muitos observarão e muitos confiarão em Deus a partir de verem em mim, o salmista dizendo, é claro, a minha experiência de confiança em Deus. Muito bem, quando nós oramos, quando nós convivemos esta comunhão íntima com Jesus, agora como povo cristão, como sua igreja, somos convidados a orar e colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança neste modelo, neste exemplo que é Jesus Cristo. Podemos viver nossos dias sempre como o mundo diz. Isso é destino, isso aí é por um acaso, isso aqui aconteceu. Olha, aconteceu desta maneira, tinha que acontecer. E quando nós vamos observar nos ensinamentos apostólicos, vamos perceber na palavra dos apóstolos dizendo assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada que nos acontece está desvirtuado, está longe da graça e da vontade de Deus. Nós cristãos confiamos nisso. Se assim não for, a nossa vida é mera ilusão e vivemos uma religiosidade fraca, débil. Quando nós acreditamos nos ensinamentos apostólicos e acreditamos que nenhum fio de cabelo cai de nossa cabeça se não for da vontade do Senhor, se não acreditamos nisso que o apóstolo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós não focamos, se não confiamos, se não acreditamos nisso, a nossa fé é vã, a nossa religião é vã. Diz próprio John Wesley, né? Ele difere num dos sermões dele da verdadeira religião, aquela alicerçada em Cristo Jesus, não nos moldes do acaso, da religiosidade meramente. Estamos focados em Jesus Cristo. E o salmista nos ajuda a celebrar e fazer esta oração. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Hoje nós fazemos essa oração pós-Jesus. O salmista está fazendo essa oração antes de Jesus. Imagina como nós somos felizes e somos brindados pelo fato de que mais alicerçada a nossa fé tem que estar nesse Jesus que já se tornou real. Eis aqui nas Escrituras Sagradas seus ensinamentos. Nós confiamos nos dias de hoje. Dias difíceis, dias de pandemia, dias de angústia, dias de solidão, mas nós levantamos a nossa bandeira. O Senhor é conosco. O Senhor Jesus está presente. Uma das belas expressões de Jesus, quando ele toma a última Santa Ceia, ele diz, vou para junto do Pai, mas eu voltarei e estarei com vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Pela fé, querido irmão, querida irmã, acreditamos que por mais difíceis que sejam os dias, o Senhor está conosco. Lembre-se daquela experiência dos discípulos a caminho de Emaús. E ele se fazia presente com aqueles caminhantes. Um deles depois vai dar testemunho e diz,
Por acaso não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras e nos falava sobre o amor de Deus? Assim é os dias de hoje. Vivemos nesse caminho, vivemos esses dias, vivemos esses tempos difíceis de pandemia, nós estamos reclusos, estamos muitas vezes com saudade dos nossos queridos, sofremos muitas vezes a falta daquele abraço, daquele aconchego mais humano que é próprio nosso, e principalmente nós gaúchos. Agora, é tempo que a gente aprende também, que se não podemos expressar desta maneira, fisicamente, podemos expressar, como diz o pastor Edmir, nos aconselhamentos que ele nos dá, dizendo, nesse tempo de solidão, ligue para seus filhos, ligue para seus familiares, ligue para seus melhores amigos. E hoje a internet e os meios virtuais nos ajudam tanto a matar a saudade, falar e realmente fazer com que a solidão enfraqueça e com a bênção do Espírito Santo fortalecer a nossa fé. Veja que eu repito de novo, observe, no versículo 4 do Salmo 40. Bem-aventurado o ser humano que põe no Senhor a sua confiança. Muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar a ti, Senhor. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que posso contar. Que maravilha! Salmo 40, expressando e nos ajudando nesses tempos difíceis, da gente fazer a nossa oração de confiança. Mais uma vez, prezados irmãos e irmãs, não deixe por nada nesse mundo a sua confiança em Jesus Cristo, a sua confiança em Deus Pai, a sua confiança na ação do Espírito Santo enfraquecer. Faça orações, leia a Sagrada Escritura, conviva, e mesmo pelo meio virtual, com aquelas pessoas amadas e queridas que podem lhe trazer forças, bênçãos. Problemas já temos muito, então afaste dos problemas, deixe eles nas mãos de Deus. Nesta oportunidade, lemos o Salmo 40 e trazemos esta pequenina reflexão, mas uma reflexão cheia de amor, cheia de sinceridade, desse pastor que vos fala. Nesse tempo difícil, confie no Senhor. Você lembra o Salmo 37? O Salmo 37:5, folheando aqui, dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que belas passagens bíblicas que nos trazem ânimo, conforto e bênção. Que neste dia, agora logo vamos participar da Santa Ceia, que realmente você seja encorajado e fortalecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Santo, tu és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Santo, tu és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Santo, tu és santo, teu nome é santo, Jesus, eu te amo. Oração de consagração. Consagramos os elementos do pão e do vinho. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu muito amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendemos-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agraciam. E humildemente, nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade abençoe os dons do pão e os dons do vinho, para que, recebendo segundo a tua instituição de teu Filho amado, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Agora, o nosso memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Aí onde você está, na sua casa, acompanhando este momento, pegue o pão. Pegue o pão. Nós aqui fazemos com essa humildade, com esse momento de oração. Pegue o pão. Pegue o pão, tire um pedacinho, sirva, abençoado está, alimente-se, pegue do pão nesse momento, coma do pão, pegue o seu cálicezinho, beba seu cálice e realmente nós assim fazemos juntos. Eu pego o meu aqui, pego um pãozinho, celebro. O cálice.
Que alegria, glória a Deus. Vamos então encerrar esse momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos encerrando este nosso momento de celebração, de mensagem, de louvor, a celebração da Santa Ceia. Você, com certeza, aí onde você está, é abençoado pela presença do Espírito Santo. Desejamos a você uma semana abençoada, junto com sua família, seus queridos, e que realmente nesse tempo de pandemia, que a graça e a bondade e a fé que é dada por Deus nos ajude com confiança a viver os nossos dias. Deus lhe abençoe, hoje e sempre. Amém.